dia a todos. Sou Vitor Meia, sou advogado da Inocente Advogados. Inicialmente gostaria de dizer que é uma felicidade ter um evento presencial em tempos que cada vez mais tem sido utilizado eventos online. Então, ver nosso auditório com várias pessoas interessadas em aprofundar e até mesmo passar a ter conhecimento sobre uma pauta tão importante, uma pauta importante para o nosso escritório. O autismo é uma questão que a gente trabalha no escritório de uma forma organizada desde 2019, através do nosso Comitê de Responsabilidade Social e Inclusão, que é coordenado pela doutora Samantha. E agora, nesse ano, estamos lançando o edital Pro Bono, com atuação focada em demandas atreladas ao autismo. Por isso, a partir de hoje, o edital vai ser disponibilizado no nosso portal do escritório e o eixo de atuação para o ano de 2024 será as demandas de autismo. Além disso, o evento de hoje serve para lançar a cartilha sobre direitos das pessoas com autismo. O evento de hoje é meio que uma síntese do que está em nossa cartilha, uma cartilha extensa, de uma forma simplificada, com uma linguagem simplificada, não tão técnica, para que também ela possa ser utilizada pelas pessoas, pelos pais, de uma forma que não tenha confusão com termos muito técnicos. Então, esse é o intuito do nosso evento. Ele é de lançar o nosso edital de Pro Bono, que é um atendimento gratuito para pessoas em vulnerabilidade social, e também lançar a nossa cartilha e apresentar esse pincelado de informações que a gente vai tentar, de uma forma bem objetiva, passar para vocês sobre os direitos. Gostaria de agradecer aos nossos diretores da Inocente Advogados. É um escritório com mais de 40 anos de atuação, tem excelência e know-how em diversas matérias, principalmente servidor público, área tributária, área civil, trabalhista. Quando apresentamos a proposta do Pro Bono para os diretores, a ideia foi prontamente acolhida e a implementação se deu de uma forma muito rápida no ano passado. Então esse é o nosso segundo ano de atuação do Pro Bono de forma organizada. O escritório já tinha demandas, mas um programa estruturado, uma área estruturada com os advogados específicos passou a ocorrer a partir do ano passado. Então esse é o nosso segundo ano do Pro Bono, e eu gostaria de desejar um bom evento a todos. Eu vou convidar a doutora Ana Argenta para iniciar a nossa palestra, trazendo aspectos tributários dos direitos das pessoas com autismo. Obrigada, Vitor. Bom dia. Meu nome é Ana Cláudia, sou advogada na área de Direito Tributário do escritório Inocente Advogados. E agora eu vou abordar com vocês um pouquinho do direito à isenção de alguns impostos que as pessoas autistas e os seus responsáveis legais têm garantido na nossa legislação. Bom, para os autistas e os seus representantes legais, no âmbito tributário, a gente pode dividir em duas frentes os direitos, tá? Inicialmente, eu vou falar para vocês a questão dos direitos em relação à aquisição de automóveis. O autista ou o seu representante legal, quando ele adquirir um automóvel, ele tem direito à isenção de IPVA, de ICMS e de IPI. O IPVA, ele precisa ser solicitado no sistema da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, por se tratar de um imposto estadual. Esse requerimento ele é feito diretamente num sistema que chama CIVEI. Basta apresentar uma CNH, caso o motorista seja o próprio autista, uma CNH especial, caso seja seu responsável legal, a CNH comum, o laudo atestando o diagnóstico, e o diagnóstico ele precisa comprovar o nível, né, do autismo, porque o IPVA ele está vinculado, né, ele é condicionante que a pessoa tenha um nível elevado.
A lei ainda trata de a classificação como grau. A gente já sabe que hoje em dia isso foi atualizado, que não se fala mais grau, mas no texto da legislação ainda está dessa forma. Então, eles condicionam que a pessoa tenha o diagnóstico de grau médio e elevado. Para alguns casos, eles também permitem a isenção para o grau leve, desde que a pessoa esteja no período em que ela esteja passando por um tratamento que a impeça de ter o convívio social. Em relação ao valor, os valores do IPVA, eles seguem a mesma diretriz dos valores do ICMS. Na aquisição do automóvel para ter direito à isenção do ICMS, o veículo ele não pode ter valor superior a R$120 mil no estado de São Paulo. Esse é o valor final do veículo, não pode passar desse valor. Mas a isenção está limitada a até R$70 mil. Então, se você adquirir um veículo de 120 mil, você vai ter direito à isenção do ICMS e do IPVA sobre a parcela de R$70 mil. Para o ICMS, que também é um imposto estadual, a requisição do benefício ela é feita pelo sistema da Secretaria da Fazenda. Bom? E também é necessário apresentar um laudo comprovando o diagnóstico. Além disso, no caso do ICMS, tem a condicionante de que você precisa apresentar a concessão de isenção do IPI. Tá? O IPI ele é um imposto federal, então você também tem direito a essa isenção na aquisição de um veículo, só que esse pedido você vai fazer para o governo federal e existe um outro sistema. Tá? Você tem que apresentar também um laudo diagnosticando o nível do autismo e você apresenta esses documentos. O benefício também é estendido, como nos outros casos, para os representantes legais e para os autistas. Além disso, caso a pessoa precise de um financiamento do imóvel, ela também tem direito à isenção do IOF no contrato de financiamento. Esse benefício ele é concedido apenas uma única vez. Tá? Existem algumas condicionantes em relação a informações técnicas do carro. Então, por exemplo, o IOF, você só tem direito à isenção se o seu veículo tiver o máximo de potência de 127 HP. Então, precisa sempre estar atento às questões técnicas do veículo. O IPI, ele também tem como condicionante que o veículo seja de potência 2.0. Tá? E o valor do IPI do automóvel, o limite dele é R$200 mil e ele precisa ser de veículo nacional. Tá? Então, essas são as isenções que o autista e o seu representante legal têm quando na aquisição de um automóvel. Já por outro lado, a gente também tem algumas questões, alguns benefícios, na parte do imposto de renda. Hoje, toda a despesa médica que a gente tem, você pode deduzir ela do seu imposto de renda, certo? Pode deduzir totalmente. Além das despesas com o médico, você também pode deduzir as despesas com instrução dos autistas, mas você só pode considerar as despesas com instituições de ensino especializadas. Se for em instituição de ensino comum, você não pode deduzir isso ainda do seu imposto de renda. E fora isso também existe a possibilidade de dedução dos pagamentos de pensão alimentícia, que é para todos, então também é importante que as pessoas observem isso, tendo o filho ou sendo autista. Hoje a gente tem 2 projetos de lei em andamento para modificar a questão dessa parte do imposto de renda. O primeiro projeto de lei, que é de 2019, ele propõe que você possa deduzir as despesas com instrução do autista em qualquer instituição de ensino. Hoje a gente tem a condicionante de que a instituição de ensino seja especializada. O projeto de lei prevê que isso não tenha mais e que você possa deduzir independente do tipo de instituição de ensino. E o outro projeto de lei, que foi apresentado recentemente, ele prevê a isenção de imposto de renda para o autista ou o representante legal que tenha a renda de até 6 salários mínimos. Tá?
Esses projetos eles ainda estão em fase de aprovação, ainda vão ser submetidos ao Congresso para serem votados e aprovados, mas já são projetos que a gente tem como muito importante, considerando todas as despesas, né, que a pessoa autista ou seu representante legal tem. Então, qualquer economia ou benefício que ela tem em relação a isso é muito vantajoso. E, por fim, aqui, acredito que muitas pessoas tenham visto na mídia que a gente teve uma reforma tributária aprovada. Então, alguns dos impostos que estão aqui, eles vão ser substituídos, no caso, o ICMS e o IPI. Mas, na reforma aprovada, já restou garantido também o direito às mesmas isenções tratadas aqui para os novos impostos, que serão o IBS e a CBS. Então, já traz uma tranquilidade. Ainda vai ter a regulamentação, muito provavelmente a forma de requerimento vai ser diferente, mas o direito já está garantido e isso é ótimo. Né? Então, da parte tributária é isso. Agora vou passar a palavra para a doutora Ana Carolina, que vai falar um pouquinho do direito à acessibilidade e outros temas relevantes. Agradeço a todos. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Ana Carolina, sou advogada da área civil e resolução de conflitos. Eu vou trazer para vocês um pouquinho do... Não consigo. Um pouquinho do que temos. Tem muitos direitos, né, envolvendo as pessoas com autismo, mas a gente separou alguns mais recentes, enfim, que a gente achou mais interessante trazer para vocês nesse evento. Então, primeiro eu vou falar sobre saúde, sobre a cobertura de tratamento por plano de saúde. A Agência Nacional, a ANS, regulamentou recentemente, só ver o nome do projeto, tornou obrigatória a cobertura de qualquer tratamento que for indicado pelo médico especializado. Então, não tem mais isso, o médico determinou tantas terapias, o plano precisa cobrir. Mesmo que para isso a gente tenha que ingressar com a ação, que a gente sabe que muitas vezes é necessário, porque o plano se nega a cobrir, o plano faz diversas exigências, mas tem essa regulamentação da ANS. Fora isso, ela também derrubou a limitação do número de terapias, que é importante também, porque as terapias muitas vezes, cada caso é um caso, cada criança ou adolescente ou adulto, enfim, precisa do número de terapias exato passado pelo médico e os planos de saúde se negam muitas vezes a reembolsar. Então, a gente tem aí motivos para brigar na justiça caso seja negado pelo plano. Eu falei da cobertura de tratamentos do plano de saúde. E hoje em dia, muito tem se falado aí sobre o uso do canabidiol para tratamento do autismo. Ainda não tem muito estudo com relação ao autismo em si, porque não tem um tratamento eficaz, né, para o autismo, mas sim para as outras comorbidades que acompanham o autismo, né, como, por exemplo, epilepsia. Enfim, alguns estudos têm trazido essa questão do canabidiol para a utilização para tratamento de epilepsia, só que ainda é muito caro, enfim, ainda é muito preliminar essa questão. Mas a Anvisa, se o médico solicitar, a Anvisa aprova a importação do medicamento e pode fazer uso do medicamento. E da mesma forma, o plano de saúde também precisa custear o medicamento à base de canabidiol. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão da acessibilidade. Hoje, nós temos as vagas prioritárias em estacionamento. Então, todos os estabelecimentos públicos e shopping centers com mais de 100 vagas precisam destinar 2% dessas vagas para pessoas com autismo. Então, a cada 100 vagas, 2 pelo menos têm que ser destinadas às pessoas com autismo. E em relação ao desconto de passagens aéreas para o acompanhante do autista, é um decreto da ANAC, né? O decreto da ANAC não é lei, então todas as companhias precisam garantir que o acompanhante do autista possa viajar com um desconto de até 80%. Isso é para garantir que a pessoa viaje em tranquilidade e com uma pessoa acompanhando, né? Para voos originários do Brasil. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a representação legal das pessoas com autismo.
questão da tomada de decisão apoiada. Muito se fala sobre como um autista adulto, que às vezes não tenha condições de escolher por si só os atos da vida civil, pode seguir, né, depois dos 18 anos. Então, hoje existe esse Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, que foi incluído aí recentemente, e a pessoa pode escolher 2 pessoas, ir ao fórum, pedir para o Ministério Público ingressar com esse pedido para ela, e vai escolher 2 pessoas que vão lhe auxiliar na tomada de decisões que ela mesma julgue não ser capaz de tomar. Então é bem bacana, o Ministério Público entra com esse pedido, não tem prazo, esse prazo normalmente é fixado em sentença, então a pessoa tem ali os 2 apoiadores que ela mesma escolheu. É uma medida menos drástica do que, por exemplo, a curatela, que eu vou falar agora também. A curatela normalmente é em casos mais avançados, nível 2, nível 3 de apoio, né? São pessoas aí que dependem realmente de um auxílio maior na tomada de decisões e seguem uma ação de interdição normal do Código Civil. A pessoa é considerada permanentemente incapaz e é necessário seguir aí com um processo para a pessoa ter os seus curadores, né? Para ingressar nesse processo é uma ação judicial também, e você tem que ter prova robusta da incapacidade, porque é uma medida extrema, né? Então, são analisados relatórios médicos, psicológicos, todos os relatórios para a pessoa poder ter certeza, né? Para o juiz dar certeza ali da sua decisão, de que a pessoa de fato vai ser interditada e ter um curador. A minha parte é isso. Tem muito mais coisa para falar, mas o tempo está curto, então eu vou passar agora a palavra para a doutora Laura, que vai falar um pouquinho sobre o direito do trabalho, no âmbito do direito do trabalho. Bom dia a todos. Como a doutora Ana Carolina adiantou, meu nome é Laura, eu trabalho no escritório Inocente Advogados, sou da área de direito do trabalho. Eu queria começar pedindo perdão pelo nervosismo, eu não estou acostumada a falar em público, mas nós estamos aqui para uma causa que, além de nobre, é extremamente necessária. E no que tange aí a minha área de atuação, eu trouxe alguns pontos, eu quis fazer uma linha do tempo sobre os direitos trabalhistas do trabalhador autista ou do representante legal, que, querendo ou não, também é um empregado, um funcionário de alguma empresa. Bom, iniciando um pouco a nossa jornada, eu queria falar um pouco sobre o direito ao emprego. Como que o direito ao emprego ele vem para nós? Nós temos uma lei, que é a lei, pelo número talvez muitos de vocês não conheçam, a Lei 8.213 de 1991, mais conhecida como a nossa Lei de Cotas. A Lei de Cotas ela não prevê cotas nas empresas, nas universidades, escolas, não só para os negros, indígenas, mas também nós precisamos falar aqui das pessoas que têm alguma deficiência ou, no nosso caso, as pessoas que estão na condição de autistas. A Lei de Cotas, ela prevê, trouxe até informação aqui que eu acho interessante, ela prevê que uma empresa que tem até 200 empregados destine 2% das suas vagas aos trabalhadores com autismo. Se ela tem de 201 a 500 empregados, essa porcentagem sobe para 3%. Se ela tem acima de 500 empregados a 1.000 empregados, 4%, e acima de 1.000 são 5%. E aí é interessante a gente falar sobre o direito ao trabalho, porque todo mundo tem esse interesse de ter a sua independência financeira, de conquistar o seu patrimônio, né? Então, por que a gente vai falar sobre isso só para nós, que não somos atípicos? Então, eu acredito que o direito ao trabalho é uma forma de inclusão mais que essencial. E aí, continuando a nossa jornada aqui, quando a gente entra no emprego, nós precisamos nos desenvolver no nosso ambiente de trabalho. E nós precisamos falar da acessibilidade no ambiente de trabalho. Assim como eu tenho uma cadeira confortável, como eu tenho o direito de ter um computador bom, as pessoas, os trabalhadores com autismo também precisam de um ambiente de trabalho que possa oferecer tudo que eles precisam aí para poder se desenvolver. Então, eu trouxe algumas medidas que as empresas podem aderir para poder a gente ter um ambiente de trabalho mais inclusivo.
Então eu trouxe aqui as flexibilidades nos horários e nas tarefas, a adaptação do ambiente físico, como a iluminação, os ruídos, as cores, as texturas, né? Nós entendemos que muitos autistas têm uma hipersensibilidade com algumas questões, tecnologias assistivas e o suporte técnico. E o suporte técnico ele não é só para aquele trabalhador, e sim para os colegas que estão ali no dia a dia, né? Além de ter um treinamento específico, é ideal que todo mundo que esteja nesse ambiente de trabalho também possa entender e promover essa inclusão. E eu quis também trazer para a gente a questão da redução da jornada de trabalho. Nós temos uma outra lei também, se vocês acharem interessante, eu posso citar o número dela, né, para caso alguém queira pesquisar, que é a Lei 13.370 de 2016. Essa lei ela garante ao servidor público a redução da jornada de trabalho ou a flexibilidade do horário de trabalho sem que haja a redução da sua remuneração. Na CLT, que é a parte que me toca aqui, nós não temos nada específico nessa questão. Então, a Justiça do Trabalho tem utilizado essa lei de forma subsidiária. E aí eu queria trazer uma reflexão para todos nós aqui. O servidor público é aquele servidor, aquele empregado que passou no concurso, ele tem uma estabilidade, ele não pode ser exonerado por qualquer coisa. E aí eu queria trazer uma reflexão de como a gente utiliza isso no âmbito privado. Por exemplo, eu acho que todas as mulheres que estão aqui ou já passaram por isso, ou conhecem alguém que passou por isso, né? Fez uma entrevista de emprego e a pergunta foi: você tem filhos? E às vezes, se não for com a vaga, já sabe que poxa, eu sou mãe, e a empresa acabou me discriminando por conta disso. Então, apesar da CLT estar utilizando essa lei de forma subsidiária, eu acho que a gente precisa entender como que isso funciona para as famílias atípicas. Por exemplo, se para quem já é mãe já costuma ser difícil passar aí numa entrevista de emprego, porque sabem, a mulher é mãe, toda vez que o filho ficar doente, ela vai precisar se ausentar. Então imagina para uma mãe que é responsável legal, aí, que tem uma criança, uma adolescente, enfim, que esteja na condição de autista. Então é uma reflexão que acho que a gente precisa pensar, precisa entender como nós podemos trabalhar isso no nosso dia a dia, para que não haja mais discriminação além daquilo que já tem. Bom, como toda história tem o seu começo, eu também coloquei na nossa lenda, tem o fim. Eu quis trazer aqui um pouco da questão sobre o SAP do FGTS, porque nós temos uma outra lei, hoje eu estou aqui cheia de leis. O SAP do FGTS, temos uma lei que é conhecida como a Lei Berenice Piana, para quem quiser anotar um número, é a Lei 12.764 de 2012, que ela garante o direito ao SAP do FGTS para os autistas ou para os representantes legais. Essa lei, ela dispensa aquele intervalo mínimo que a gente tem entre um SAP e outro, né? Nós precisamos aí do fundo de garantia quando nós somos dispensados do nosso trabalho, ou precisamos adquirir algum patrimônio, tem algumas opções para SAP, só que para o trabalhador autista ou para o representante legal, esse SAP pode ser feito aí sempre que necessário. Mas temos um porém. O SAP da FGTS, dentro dessa lei, ele está previsto para os autistas de nível 3 de suporte. A pessoa se dirige até uma agência da Caixa Econômica Federal ou faz através do site, só levar um atestado, um laudo comprovando que aquela pessoa está no nível 3, e ela não inclui o nível 1 e 2, que são aí os considerados mais leves. E aí o que acontece? Para o nível 1 e 2, nós podemos judicializar essa questão. Tá? E assim como o nível 3, se ele for indeferido, se o pedido for indeferido, a gente também pode judicializar essa questão. Mas a lei, por enquanto, ela só prevê o nível 3. Trazendo aqui um pouco da questão sobre a dispensa discriminatória, da reflexão que eu trouxe para vocês, eu quis trazer também um julgado, ele é bem recente, foi uma publicação de dezembro do ano passado, para que vocês entendam o que acontece quando a gente fala de discriminação no ambiente de trabalho. Nesse caso aqui, o pai de uma criança que estava dentro do espectro autista precisava utilizar bastante plano de saúde, como a gente sabe que é necessário, e a empresa desligou ele
Na época deram outra justificativa, mas ele distribuiu essa ação, ele propôs essa ação contra a empresa, e aí dentro do conjunto de provas que ele trouxe, ficou bem claro de que a pessoa foi desligada da empresa porque utilizava muito o plano de saúde por conta do filho que era autista. Então a Justiça do Trabalho na primeira vara, esse julgado é do TRT15, que é aqui do interior de São Paulo, na vara, na primeira instância, o juiz manteve a condenação da empresa por danos morais, no valor que ele trouxe até para vocês de R$200 mil. A empresa recorreu, obviamente não conseguiu, e esse é o julgado da segunda instância, né, mantendo aí a condenação da empresa por conta disso. Isso foi uma dispensa discriminatória e que a gente tem que se atentar com esse tipo de coisa também. E trouxe uma outra, que é bem recente. Esse julgamento aconteceu no dia 8 de março desse ano, foi aqui em São Paulo, na capital. A empresa fazia parte aí dessa lei de cotas, ela tinha empregados autistas, e no caso dessa pessoa, né, essa moça, ela trabalhava 100% home office, era uma empresa de telemarketing, enfim, eles vendiam alguns produtos, ela trabalhava 100% home office ali atendendo da casa dela, e quando o produto da empresa foi retirado do mercado, eles pediram para ela trabalhar presencialmente. Ela até foi, mas deixou bem claro de que, olha, tem algumas questões, eu preciso de uma sala específica, o telefone me incomoda, as pessoas falando me incomodam. Ela deixou isso bem claro para todos os superiores dela, e isso não foi atendido. Então ela pediu a rescisão indireta do contrato de trabalho. Só para poder contextualizar, a rescisão indireta do contrato de trabalho é o que a gente chama da falta grave do empregador. Né? Quando o empregado comete uma falta grave, ele é dispensado por justa causa. Agora, quando o empregador comete uma falta grave, aí neste caso nós estamos falando aqui de discriminação, ela pediu a rescisão indireta do contrato de trabalho, que foi reconhecido pelo tribunal também. E, enfim, ela teve teve indenização, teve as verbas rescisórias devidas, tudo certinho. E para finalizar a minha exposição, eu queria falar um pouco sobre o benefício previdenciário. Eu trouxe até aqui algumas informações, eu acho que a maioria aqui também já conhece, né? Na verdade, o benefício previdenciário que nós temos atualmente é o famoso LOAS. O famoso LOAS, que é um benefício que é garantido aí um salário mínimo mensal. O mais comum que nós temos aqui é para idosos acima de 65 anos, um salário mínimo mensal para essa pessoa que tem uma baixa renda, e aí a pessoa precisaria comprovar que a renda per capita da família dela seria de 1/4 do salário mínimo vigente. O salário mínimo vigente agora está em R$ 1.412, então a pessoa precisaria comprovar que a renda per capita da família dela seria de R$ 353. Essa questão, o LOAS, ele tem uma abrangência maior, e aí também entrando na questão do autista, enfim, da família atípica, então essa família também tem direito a ter esse benefício, só que não necessariamente precisa comprovar qual é a renda da família. Ainda que a família ganhe uma renda acima do que está estabelecido, ela comprovando que tem gastos, que tem outras coisas que não fazem, que ela não tem uma renda maior, ela pode ter direito a esse benefício. E aí isso é até simples, né? É só a pessoa se dirigir aí ou até o INSS, pode fazer até dentro do portal do meu INSS, só juntar aí os atestados ou lá os laudos e conseguir esse benefício. Se for negado também, tudo pode ser judicializado. Bom, da minha parte é isso, quis trazer algumas questões aqui, trazer uma reflexão também, e eu vou passar a palavra agora para o Dr. Vitor, que iniciou aqui o nosso bate-papo e agora vai comentar um pouco sobre o direito administrativo. Muito obrigada. Pessoal, vou trazer aqui alguns aspectos. Eu sou advogado administrativista, só que vou também trazer alguns aspectos de direitos sociais. Nossa Constituição Federal é uma das mais completas do mundo no quesito abrangência de direitos sociais.
Então temos no artigo 6º, que é um direito social resguardado pelo Estado brasileiro, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, que a Laura acabou de dizer, proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. Na teoria, a nossa Constituição ela é exemplar para o mundo e na prática, no dia a dia, tanto para as pessoas com deficiência, para as pessoas com autismo ou para as pessoas não atípicas, esses direitos não são efetivos. E aí que entra o papel do advogado, do defensor público, do Ministério Público, em tentar efetivar esses direitos. Um dos direitos que eu mencionei ali é o direito à educação. E dentro do direito à educação, aí nesse momento aqui eu não vou ser igual a Laura, que foi a moça das leis, eu vou ser o moço das fofocas jurídicas do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu quis apresentar já entendimentos jurídicos recentes do Tribunal de Justiça para vocês terem uma percepção de como que o Tribunal está se comportando. Uma das questões, essa aqui é uma questão mais de direito privado, não uma questão administrativa, é o acesso ao ensino. A escola ela não pode se recusar a receber um aluno com autismo por conta de sua condição. E nesse caso aqui, o Tribunal de Justiça ele fixou uma indenização para a criança no valor de R$5.000, porque a direção da unidade de ensino não apresentou um motivo plausível para aquela recusa de matrícula. Eu fui ler o processo, ele é um processo que a diretora tentou falar que não, que tinha outras questões, mas ela não falava quais eram as questões. E aí o tribunal entendeu que a questão principal mesmo é que a escola não queria dispor de recursos, de adaptações, de investimento em profissionais, e isso é um motivo que não pode existir. A escola ela tem que matricular o aluno. Hoje tem um projeto de lei que tenta deixar um pouco mais rigoroso essa questão, eu vou mencionar ele mais à frente, que além de não poder recusar, a escola não pode cobrar um valor a mais pela condição e nem pode limitar a quantidade de alunos com autismo dentro da sala de aula. Então, essa sala já tem um aluno com autismo, não posso colocar ele aqui, não. Essa é uma questão que esse projeto de lei visa coibir. São diversas problemáticas que são judicializadas, mas sempre na questão indenizatória. Na questão de obrigar a instituição privada, ela é um pouco mais delicada de ter entendimentos jurídicos. Por quê? Seu filho ele vai estudar naquela escola. Como é que você vai criar uma briga com aquela escola, causar toda uma indisposição e depois você vai colocar seu filho para que ele seja cuidado, né? Para que ele seja educado pelaquela unidade de ensino que já vai ter um certo conflito. Então, no judiciário, a gente tentou expandir um pouco a pesquisa, não só nesse último ano, mas também para outros anos, para ver se tinha alguma questão nesse sentido, e não tem, porque tem o receio dos pais. Eu não vou colocar meu filho em um lugar que eu briguei já com aquela escola. Eles podem maltratar, eles podem ter um tratamento hostil, já são diversas outras questões que, sem qualquer tipo de indisposição, as crianças com autismo e as crianças com deficiência, elas já passam, às vezes de forma não intencional, não maldosa, mas elas já sentem um comentário um pouco sem noção. Então, imagina com uma indisposição. Então, os pais eles optam por não judicializar nesse sentido, mas apenas em caráter indenizatório quando há essa recusa. A lei bereniskiana, que é a lei que institui a política de proteção da pessoa com autismo, ela estabelece, isso aqui não é um comando só do judiciário, isso está na lei. Ela não pode se recusar, caso a direção se recuse ou alguma autoridade se recuse, fixado uma pena de multa para essa pessoa que praticou esse ato de recusa. Outro ponto importante, esse foi o projeto de lei que eu mencionei, é o projeto de lei 1874/2015, ele teve uma movimentação agora importante em novembro,
houve um substituto, porque o deputado Vitor Mendes deixou de ser deputado, aí uma nova deputada assumiu a relatoria desse projeto, e ela inclui outras, ela pensou diversos outros projetos. Então é um projeto bem extenso, mas os principais pontos que a gente sabe que é um problema é a questão da limitação e a questão do valor a mais na mensalidade, que é uma prática que infelizmente acontece. Acompanhamento especializado, existe um direito na nossa Constituição, que é o direito de igualdade de condições e acesso e permanência no ambiente escolar. O Estado ele se propõe a garantir esse direito de igualdade de condições através do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E nesse momento eu já vou fazer uma ressalva, que era para ter feito no início da palestra, de que a gente não utiliza mais o termo portador. Não é um RG, não é uma carteira, não é um documento que você porta. O termo portador não é mais utilizado, porém a lei trata assim. Então, infelizmente, a gente tem que utilizar o termo portador quando for da leitura de alguma ementa ou de algum dispositivo legal, porque a lei está redigida dessa forma, tá? Mas já entendemos que tanto a questão do grau de autismo não é mais utilizada, também como algumas outras nomenclaturas que já não são utilizadas nem para a questão do autismo e nem para a questão da pessoa com deficiência. Mas a lei desconhece. Então, voltando à questão da igualdade, para a efetivação desse direito de igualdade de condições, o Estado, geralmente no âmbito público, ele tem que fornecer um cuidador escolar, um assistente terapêutico e um professor auxiliar. São esses três profissionais que, mediante prescrição médica, você vai apresentar a instituição de ensino e o Estado deve fornecer. Quando não há essa disponibilização de forma voluntária pela escola, a gente acaba judicializando para que haja a disponibilização desses profissionais. E aí que entra uma questão que é importante. A prescrição médica, ela é essencial para a maioria dos casos que tratamos aqui. Então, tive um caso não tão recente, mas que a senhora, minha mãe, ela me ajuda muito com ações pro bono antes mesmo de estar no pro bono. Minha mãe, ela apresenta assim, sempre tem uma amiga, uma vizinha, alguém que eu tenho que me ajudar. A dona Vânia está dando risada ali atrás. E aí eu atendi, é uma causa, quando são causas sociais, eu já me disponibilizo a ajudar. E era uma questão de autismo, que a violência social ali é gritante, e isso acontece muito, principalmente no interior. Já é difícil no contexto capital, em uma das cidades mais ricas da América do Sul, e um dos estados mais ricos da América do Sul, ou da América Latina. No interior é uma situação assim, terrível, de um sofrimento para os pais, porque não basta não ter a falta de disponibilidade, a falta de políticas públicas, tem a humilhação. Você tem que passar ainda pelo plus da humilhação, porque são cidades pequenas, 10 mil habitantes, a secretária de Educação pessoaliza a questão como se você tivesse com um problema pessoal com ela, e não é. Você está buscando uma efetivação de um direito que está ali na lei de inclusão, na lei berenispiana, na Constituição Federal. Então, nesse caso que eu tive que atuar, o laudo foi um sacrifício com o pessoal, eu não vou abrir muito, né, mas assim, com questões de humilhar no atendimento médico, e aí ela conseguiu um laudo, mas conseguiu um laudo, desculpa se tem algum médico, mas um laudo péssimo, que não ajudava em nada. Eu tive que falar, olha, não vai passar, o juiz não vai autorizar. Só que assim, as condições clínicas da filha deles demandava sim um tratamento. Ela não conseguia falar, ela não conseguia se alimentar, então demandava do cuidador escolar e do professor auxiliar. Então, para o médico dar um outro lado foi uma humilhação, que ele ficou sendo um pouco sarcástico, falando que se ela queria ensinar o papel dele, que ele sabia o que estava fazendo. Enfim, a gente conseguiu isso. A própria prefeitura, já quando chegou o juiz para dar o despacho,
falando para se manifestar, ela mesma reconheceu e implementou. Ia ser uma outra luta, porque era uma ONG que prestava o serviço, uma ONG regular de ensino, só que era custeada pela prefeitura. Então a ONG queria já usar do discurso que somos uma entidade privada e eu não tenho essa obrigação de fornecer. Foi essa a argumentação já inicial que ela queria, que ela apresentou de forma administrativa, não no processo. E aí, quando a gente já ciente dessa argumentação, a gente já apresentou no processo a situação. Eu fiz toda a pesquisa de quem financiava essa ONG, qual que era a fonte de custeio, e já cheguei no processo informando, olha, ela é uma entidade privada, mas custeada totalmente pelo poder público. O poder público tem a obrigação de ter políticas públicas voltadas para a inclusão e igualdade de condições. Então, ela tem que implementar. Aí houve uma briga, encaminhou para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação falou, tudo bem, vamos implementar. E aí eu fui ler as trocas de pareceres internos deles, e foi uma situação um pouco curiosa, mas de humilhação no princípio. O professor auxiliar, e geralmente as ações judiciais, elas geralmente são voltadas para crianças. E aí eu vim com um julgado que o juiz ele fixou a implementação de um professor auxiliar para uma aluna de ensino médio em torno de 15 anos, salvo engano. Esqueci a idade dele agora. Então, não é só uma questão comumente, então é comumente em crianças, esses tipos de ações. Só que também temos para o ensino médio. E aqui o ensino médio é uma responsabilidade do Estado, na divisão das responsabilidades, ensino fundamental com o município, ensino médio com o Estado, universidades com a União. O Estado foi compelido a implementar o professor auxiliar. Como eu falei, o Estado de São Paulo é um Estado rico, porém muito deficitário em políticas públicas voltadas para o autismo. Tudo que temos aqui no Estado demanda uma judicialização. Não esperávamos isso do Estado de São Paulo. No entanto, graças ao Ministério Público, com a ação civil pública, nos municípios, os defensores, os promotores, essa efetivação ocorre. Então, no âmbito nacional, temos diversas leis, temos a Política Nacional de Proteção, temos a Lei Berenice-Piana, só que, quando chega aqui, próximo ao cidadão, a efetivação é bem mais escassa. Nesse sentido, ainda do acompanhamento especializado, como eu falei, o Estado, continuando ao meu discurso, que ele não é político, já deixei logo bem claro, mas foi assinado agora em 2 de abril de 2024 pelo governador Tarcísio, o Decreto Estadual 68.415, que dispõe sobre a presença de atendente pessoal nas unidades. Isso que eu falei, o cuidador escolar. Só que, qual que é o problema desse decreto? Ele autoriza a entrada desses cuidadores, só que eles não serão custeados pelo Estado. É a própria família que vai custear a presença do cuidador escolar. Ou seja, isso é política zero, isso não é inclusão, não é responsabilidade, não é garantir um direito que é do cidadão. Então, a crítica sobre esse decreto é nesse sentido, de que o Estado transferiu a sua responsabilidade para as famílias. Então, mas a assinatura foi no dia 2 de abril, mês do autismo, então é uma corrida desenfreada para decisões e legislações, só que ao meu ver, isso é uma questão particular minha, eu acho que não adianta, não é tão eficaz, porque se trata de pessoas em vulnerabilidade social. Eu tenho direito, mas não vou conseguir custear o cuidador escolar para o meu filho. Aí, como eu mencionei, temos uma ação civil pública aqui no Estado de São Paulo, que foi ajuizada em 2000, teve uma sentença favorável em 2001, um acórdão favorável em 2005, que ela determina o custeio pelo Estado do atendimento especializado. Em regra, a Constituição e as legislações, elas garantem o acesso à rede regular de ensino, ao sistema regular,
No entanto, temos aqui uma ação civil pública que garantiu também a necessidade de implementação de políticas públicas em rede especializada. Enquanto não tiver a rede especializada implementada perto da residência da pessoa com autismo, isso a gente pensando no interior de São Paulo, né, porque é uma decisão aplicada contra o Estado de São Paulo como um todo, não só a capital. Então, caso não haja a rede especializada próxima, em uma cidade do interior, por exemplo, o Estado tem que custear aquele tratamento, aquela questão de educação, até que ele disponibilize. Então, isso foi muito importante. Tem diversas execuções desse cumprimento de sentença. Quem tem a necessidade desse custeio entra nesse processo e distribui um cumprimento de sentença para resolver a necessidade de custeio na rede especializada. A fofoca recente desse caso é que o Estado tentou extinguir essa ação, foram diversos argumentos, mas o principal deles é que a lei berenice-piana ela fala de rede regular. Se fala de rede regular como prioritária para o atendimento da pessoa com autismo, então não haveria mais por que existir essa ação civil pública, que ela direciona para a rede especializada. E aí a Defensoria Pública, o Ministério Público recorreram, e agora em março a terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, ela reverteu a decisão, porque a juíza acolheu o entendimento do Estado e determinou a extinção. No entanto, eles recorreram para que essa decisão fosse cassada, entendendo que o Estado ele sequer conseguiu implementar essa política pública que é de 2001, 2005. Então, assim, você não conseguiu nem fazer o inicial, o básico, e agora você já está querendo se inscrever mais uma vez com responsabilidade. Então, foi um acordo também um pouco puxão de orelha para o Estado de São Paulo. Aqui, eu até faço uma ressalva, o Paiva também vai participar aqui daqui a pouco. A gente tem uma discussão, que eu acho que o Paiva pode comentar, acho que talvez no momento de fala, você pode trazer, que é o parecer 50 do Conselho de Educação, né, que há um conflito de posicionamentos entre rede regular de ensino e rede especializada. Parece extenso, tem mais de 70 folhas, e aí é mais uma questão de curiosidade por enquanto, porque o parecer não foi aprovado ainda pelo Ministério da Educação, não tem nada definitivo. Com a repercussão desse parecer, o Ministério já voltou atrás falando que esse é só um parecer, mas que eles não iam utilizar como uma diretriz para a política nacional. Só que não é bem assim, o parecer tem uma força normativa, então ainda está no processo de tramitação no Ministério da Educação. E se o Paiva depois, que é um dos nossos convidados, quiser abordar um pouquinho essa diferenciação, a gente pode discutir. Direito à saúde e assistência também é um direito resguardado pela nossa Constituição. E aqui eu vou trazer um julgado só para... A gente já sabe que quando há necessidade de um tratamento específico, a gente judicializa para obter aquele tratamento quando é recusado pelo SUS, por exemplo. Nesse caso aqui, a gente tem um insumo que ele não é tão típico de ser solicitado, que é fralda. Só que o médico ele prescreveu fralda para a criança, e é uma criança em situação social de vulnerabilidade. Então, tiveram que entrar com uma ação judicial para obter o fornecimento de fraldas pelo município. E a alegação do município é que não estava nos atos normativos do SUS a possibilidade de disponibilização de fraldas, porque não consta no rol do SUS. Aqui eu estou trazendo no aspecto público, não no aspecto privado, que é o da ANS. Então, temos um repetitivo, que é o tema 106 do STJ, que ele estabelece que, mesmo que o medicamento não esteja, ou o medicamento ou insumo não esteja no rol, nos atos normativos do SUS, o ente estatal ele tem o dever de fornecer, mediante 3 requisitos, e um deles é a especificação daquele insumo no laudo médico, na prescrição médica. E o outro também é a questão da hipossuficiência financeira.
Outro também, essa aqui é uma questão mais recorrente no tribunal, são diversos julgados, o custeio de terapia pela ciência ABA. Ela não é também coberta pelo SUS, só que é um método muito utilizado, então, que também o nosso amigo Paiva ele pode explicar sobre o método, porque ele foi meu professor em questões mais no aspecto de saúde, a gente conversou bastante sobre esses pontos. Eu estou trazendo mais a parte jurídica, eu não tenho uma capacidade técnica para falar para vocês sobre o método e sobre a ciência, enfim, mas o custeio desse tipo de terapia ele é constantemente judicializado, então assim, todo mês você vai encontrar, sei lá, mais de 5 a 10 acordos sobre esse tipo de ciência e que também não é coberto pelo SUS. Então, só que o Estado é compelido a disponibilizar para a pessoa com autismo. Aqui é só um adendo na questão da assistência, que há um projeto de lei, o projeto 2198 de 2023, ele é de novembro, que visa criar um auxílio cuidado, que é uma forma, um pagamento de um benefício no valor de R$500 para o pai ou a mãe da pessoa com autismo, que aí tem 2 requisitos, seja monoparental, ou seja, um pai ou mãe viúvo, divorciado, solteiro, e que seja de baixa renda. Esse aqui é um aspecto mais para complementar também a questão que a Laura falou do LOAS, que também é um outro benefício com várias problemáticas. Não tem uma segurança tanto quanto se fosse uma aposentadoria, mas esse benefício ele visa ajudar as famílias de baixa renda. Está em tramitação, é um dos projetos que eu acredito que vai ganhar força pela repercussão que ele está tendo dentro do Congresso Nacional. A questão da discriminação, a Laura já comentou ali, a parte no ambiente de trabalho, da possibilidade. No entanto, tem a questão criminal da discriminação da pessoa com autismo. A Lei Brasileira de Inclusão, que é aplicada também aos autistas, em razão da Lei Berenice-Piana, ela aponta que o ato de praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoa em razão de sua deficiência gera uma pena de reclusão de 1 ano a 3 anos e multa. A pena aumenta se a vítima encontrar-se sob cuidado ou responsabilidade do agente que praticou o ato. Em caso desse ato ser publicado nas redes sociais, a pena vai de 2 anos a 5 mais multa. Então, temos uma legislação, temos um dispositivo legal apontando que a prática direcionada em razão da condição vai gerar esse tipo de penalidade. Hoje temos diversas leis tramitando no Congresso Nacional também, como forma de ser mais severa essa violência contra as pessoas com deficiência e contra as pessoas com autismo. Inclusive a questão do bullying, que é muito importante de ser também tratado na legislação. A lei de crime de tortura, ela também tem um projeto de lei visando deixar um pouco mais severa, incluindo questões de deficiência, por conta de inúmeros casos que têm ocorrido. Eu acho que tem 2 semanas que uma influencer no estado do Goiás, ela postou um vídeo discriminando pessoas com autismo, símbolo da vaga reservada para pessoa com autismo, enfim. Hoje tem diversos atos de violência, então a legislação está tendendo a ser um pouco mais severa. Aqui eu vim com um julgado também no Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou um dos humoristas de grande repercussão nacional. Inicialmente a condenação foi em 44 mil de indenização por danos morais, depois foi reduzida para 15 mil, porque ele usou o autismo como um termo pejorativo. A esposa desse humorista, ela usou o autismo como um termo pejorativo quando foi se referir ao esposo. A mãe de uma delas foi conversar com ela, falou, olha, não faça isso, é ofensivo, eu senti ofendido, tenho um filho com autismo.
E ao invés de ele acolher e falar, me desculpa, não. Ele foi lá e foi grosseiro com ela e aí acabou os dois praticando a discriminação. Então, no aspecto civil aqui, o tribunal também tem reconhecido tem afastado esse tipo de comportamento da sociedade. E por fim, tem a questão do cultivo do cannabis para uso medicinal. Essa eu acho que é a mais recente de todas das decisões. Eu não coloquei a ementa aqui porque ela está em segredo de justiça, eu não tive acesso, mas agora teve a primeira decisão do Tribunal de Justiça concedendo salvo-conduto em caráter definitivo para uma mãe que tem a necessidade do plantio do cannabis para o uso medicinal do filho com autismo. Nos últimos anos, quem opta por plantar o cannabis ao invés de importar, tem que ir na justiça, na seara criminal, através de um habeas corpus e pedir um salvo-conduto, que tem geralmente a validade de 1 ano, para que ela possa plantar sem que ocorra a possibilidade de ela ser presa. Então, isso é um pouco desgastante, que todo ano você tem que ir lá renovar um novo pedido, com um novo laudo, tendo que comprovar tudo de novo, que você já comprovou no ano anterior. E aí agora, a Justiça de São Paulo, recentemente, deu a primeira decisão com caráter definitivo. Houve todo um aparato técnico de comprovação de que ela tinha necessidade, e isso foi um avanço, acho que dos mais importantes nesse ano de 2024, porque muitos pais optam por plantar e não importar. E aí, os fatores são vários, os custos para importação, que às vezes é caro, controle de qualidade, controle de dosagem, enfim, há essa opção, entre importar ou plantar. E para aqueles que plantam, a doutora Carol trouxe o aspecto da importação, na questão do convênio, e aqui a questão do plantio interno. Bom, pessoal, é isso a minha parte. Gostaria de agradecer aqui a atenção de vocês. Eu vou dando continuidade ao nosso evento, e eu sei que está um pouquinho em cima para um dos nossos convidados, mas eu espero que vocês conseguem falar um pouquinho, né? Tá. Eu vou convidar aqui a Joyce Mescolati, publicitária e mãe do Bento, e o Felipe Young, artista plástico e pai do Bento, que eles são o Bento. Aqui, deixa eu voltar para poder mostrar. Essa arte que está aqui, que ilustrou todo o nosso material de apresentação, tem um quadro exposto aqui na entrada, no hall do elevador, a nossa cartilha, todo o nosso conteúdo, ele foi elaborado com um material que foi disponibilizado por eles, que foi pintado pelo Bento. E aí a gente achou muito interessante, a gente queria mais quadros aqui hoje, mas a primeira coisa que eu vi, falei, que lindo, eu quero esse quadro, eu estou contando com a doação do Pro Bono. Então o Bento, ele pintou o quadro com o Felipe, e aí eu queria que vocês compartilhassem com a gente como é que foi enfim, eu sei que vocês judicializaram, eu quero que tragam esses aspectos para a gente. Foca jurídica? Amei esse termo. Bom, a gente, só para explicar um pouco, eu fico muito feliz, de iniciativas como essa, para que cada vez mais a gente entenda, todo o ecossistema jurídico, que existe, para a pessoa com transtorno do espectro autista. Fico feliz também de quando passou a aulinha aqui, da gente ser uma família que já é ciente dos nossos direitos, então que usa desse artifício para lutar contra um pouco do que você falou da violência social que a gente tem, com as pessoas atípicas. Então é uma luta constante. Então quando a gente olha ali o acesso ao trabalho, e a gente vê o dado de que 85% da população autista está fora do mercado de trabalho,
né? A gente tem artifícios de lei de acesso à escola, e a gente sabe que hoje só 0,4% da população com deficiência chega a uma universidade. Então são coisas assim, óbvio, né, que a gente é uma família privilegiada, né, pessoas que têm informação, que estudam e tudo mais, mas a gente usa também desse nosso poder, né, o Felipe como artista, eu como publicitária, para também todo ano fazer a nossa parte, né, que é contar a nossa experiência, celebrar a identidade autista para que cada vez menos as gerações de autistas que venham, né, dentro da nossa sociedade sofram menos, né, com a desinformação, com o preconceito, com o capacitismo e tudo mais. Então, a gente, no processo do diagnóstico do Bento, o Bento era uma criança que hoje, né, claramente consigo identificar os marcos, né, que o autismo estava lá desde bebezinho, mas ficou um pouco maquiado porque até o primeiro ano de vida ele se desenvolveu muito bem, assim. Então engatinhou, andou, pontuou em todos os marcos de desenvolvimento, mas há um ano e 2, 1 ano e 5 ele teve o que que a medicina chama de autismo regressivo, né? Que foi quando a gente começou a identificar que o Bento começou a ter estereotipias, que ele deixou de interagir, e aí foi nesse momento que um alerta acendeu e eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa estranha. Daí a gente começou a ir atrás, então tudo que a gente via de informação, né, as primeiras 2 informações que eu recebi é um vídeo do Drauzio Varela, né, porque o Drauzio Varela é um cara que, né, você fala, pô, isso que ele está falando faz sentido, né. E a primeira coisa que eu vi era ele falando assim, ó, falou autismo é caro. Aí eu falei, caramba, ferrou. Pensei comigo, né? E aí comecei todo o processo, né, de busca, de profissional, de assistir o Bento, né, existe um processo de laudo quando é muito pequeno, muito grande, né? Então é quase demorar uns 6 meses, quase 1 ano para chegar ao laudo e fechar o laudo. Mas nesse período, tudo que eu via, né, e somos privilegiados por já viver numa geração que tem acesso à informação, né, a gente estava conversando que, né, as gerações passadas, né, não tinham esse privilégio de acionar uma comunidade de pessoas, de pais e crianças autistas e encontrar informação clara de direitos, enfim, de tudo que a gente tem de ecossistema para assistir à vida autista. Nesse período tudo que eu vi era assim, nossa, assim, precisa começar logo, tem que começar logo, tem que começar as terapias logo, começar tudo que você puder fazer antes é melhor. Então eu já coloquei o que eles chamam de intervenção precoce, né? Então eu já coloquei na fono, mesmo sem o diagnóstico, já coloquei na psicóloga, mesmo sem o diagnóstico, e fui na paralela fazendo o diagnóstico com a neurologista. Peguei profissionais que, não, imagina, ele só está com uma dor de ouvido, então ele não deve estar ouvindo, é por isso que ele não fala, desde... Estou me balançando a cabeça aqui, nunca, né, passou por um desses. E até, né, chegar ao diagnóstico, depois de, sei lá, quase 8 meses, que aí a neurologista que me deu o diagnóstico do Bento falou, bom, você chegou aqui, você já está com o diagnóstico fechado, assim, né, você tem todos os exames, né, todos os estudos, então, assim, você já tem o diagnóstico, assim, então, e ela falou assim, ó, meu filho não tem uma perna, ela tinha um filho com deficiência. Se você me falar hoje que existe uma cirurgia que eu vou tirar um pedaço da minha perna e colocar na perna do meu filho e ele vai voltar a andar, eu vou fazer. Ela falou, eu vou fazer agora. Eu saio daqui, te largo aqui, vou lá e faço agora. Então, tudo que acontece no âmbito social das pessoas com deficiência, ela falou, quem fazem são os pais, né? Quem está nesse lugar. Então, ela falou assim, se envolva, sabe, com tudo que você puder. Então, eu acho que esse foi um dos grandes conselhos que a gente seguiu e levou.
né? Então, dentro do nosso repertório, que a gente tem, né, o Felipe, né, um poder de influência, né, através da arte, eu com a propaganda, então a gente marcou que todo dia 2, né, Dia Mundial do Autismo, era a nossa obrigação, né, nos espaços que nos toca, né, a gente poder fazer esse trabalho de criar um ambiente mais acolhedor, não só para o Bento, mas para todo mundo, né, para toda a comunidade autista. Então a gente faz as camisetas, o Felipe através, né, então, várias vezes a gente foi negado o direito da terapia, então a gente teve uma primeira experiência com a Mil, que não reembolsou nada, a gente entrou, né, com o processo, o juiz deu a causa pra gente, mas aí veio o desembargador e disse que era um mero de sabor, espero que seja só, né, é porque não é o filho dele, né, se fosse o filho dele não ia ser de sabor algum. E aí ficou muito claro o quanto é importante a gente falar sobre, né, aqui no âmbito jurídico, no âmbito social, em todos os âmbitos, porque na escola do Bento, enfim, porque quando a gente fala, quando a gente deixa claro, quando a gente expõe essas situações, é que a gente começa, né, a atingir mais pessoas e fazer com que isso esse conhecimento sobre, né, o assunto chegue em muitas pessoas. Então, a classe jurídica é muito importante entender, né? Vejo o trabalho da Andrea Werner, que é hercúleo, né? Uma mãe autista, então ela também tem esse poder de fala, ela briga dentro, né, na Lesp, ela está ali defendendo os direitos das pessoas autistas. Mas a gente ainda vê uma classe jurídica muito, né, capacitista, com pouca informação, não entende, né, o contexto das terapias. Esses dias eu estava ouvindo aquele café da manhã que teve sobre um grande debate, né, que saiu com uma notícia que o autismo é mais caro que o câncer para o plano de saúde, né? Saiu uma notícia dessa, assim, meio sensacionalista. E aí tinha um café da manhã lá da Folha que tinha, né, óbvio, as pessoas falando, defendendo o lado das pessoas autistas, que eram muitas terapias, né, é muito tempo de terapia que é preciso, multiprofissional, enfim. Mas também tinha o lado do plano falando assim, mas como é que custa tão caro? Mas imagina, existia um paciente que eu achei tão irrisório o número. Eu quero assim, teve um menino, sei lá, um exemplo de um menino de, sei lá, 6, 7 anos que tinha gastado mais de R$200 mil em um ano. Eu falei, nossa, foi pouco, né? Foi pouco, porque por mês, sei lá, a gente gasta R$20 mil. Então, assim, isso não, né, o que para o plano é abusivo, né, é só o que a gente precisa, sabe? E custa caro. Eu estava falando isso com a Carol, né? Eu falei assim, custa caro, porque imagina você, né, ser eu sempre faço esse exercício quando eu vejo as pessoas que estão atendendo o meu filho, assim, né? Você é uma psicóloga, você tem que ficar 1 hora com uma criança que não senta, ela não senta, é 1 hora que você fica tentando chamar atenção, tentando engajar ela, tentando buscar ela, com muito bom humor, com muita didática, com muito carinho, né? Porque às vezes essa criança é agressiva, ela bate, você vai... Então, esse profissional, ele não pode estar sofrendo com dívida, ele não pode ter tido um dia ruim, ele não pode entrar numa sala de terapia com 4, 5 profissionais. Então, a gente vive essa luta de mostrar essa realidade, né? Então, óbvio que a gente sabe que também existem alguns casos que as pessoas, né, criam oportunidades para ganhar dinheiro em cima, então a gente sabe que tudo isso acontece, mas que o pagamento, né, o custo de ser caro, ele é plausível, porque de fato é caro, né? De fato você precisa ter um profissional capacitado, né, muito bem pago, né, para a função que ele está exercendo, porque não é um trabalho que todo mundo quer, né? Todo mundo quer, existe uma demanda muito alta de psicólogo, de pessoas com deficiência? Não existe, a gente sabe que é escasso também, né? Então, eu acho assim, a gente está agora numa guerra contra o
Bradesco também, dificílimo. Eles colocaram um agravo só da gente entrar no plano, então a gente entrou no plano, sei lá, custava R$3.500 o plano, eu, o meu marido e o Bento. Aí quando viram lá o do Bento, passou a custar R$5.000. Então já começou aí a brincadeira. Aí beleza, daí estão negando terapias, a gente entrou com suporte jurídico, mas o juiz deu uma coisa muito ruim pra gente, porque ele fez uma decisão que deixava margem para que o plano pudesse operar sendo abusivo. Então ele deixava assim, sim, o Bento precisa, porque daí tinha lá o laudo, né, que era as terapias a 10 minutos da casa dele, porque eles ofereciam assim, tem aqui uma clínica lá na Anália Franco. Eu falei, eu vou todo dia sair do Brooklyn e ir lá na Anália Franco, então não trabalho, né, eu tenho que ficar ali, né, nessa coisa. Então a gente delimitou o espaço, né, de tempo de deslocamento, que era 20 minutos, eu acho, 20 minutos da nossa casa, tantos por dia, lá, multidisciplinar, blá, 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 colocou tudo, e daí, no final, a gente colocou assim, que o reembolsável dentro do plano. Eu falei, então por que eu entrei com ação, né, assim, se ele estivesse me assistindo, eu não precisaria de um advogado, correto? Então, também se entende que do lado do juiz também tem esse desentendimento, né? É óbvio que a gente sabe também que existe uma pressão de lobby dos planos de saúde, também tem todas essas coisas que a gente tem que, né, lidar nesse processo. Mas eu acho que um dos nossos grandes papéis aqui, esses exercícios que a gente faz, estimulando a arte no Bento, né, divulgando e tudo mais, é exatamente isso, né, de levar informação, de conscientizar as pessoas, para que cada vez mais a gente tenha um ambiente um pouco melhor, né, aquela coisinha de um pouquinho melhor. Esse ano foi um pouquinho melhor. Então a gente já viu aí que a gente já começou a ter acesso, algumas leis estão surgindo, mas acontece igual a lei do Tarcísio, né? Eu crio uma lei para me isentar de alguma coisa, eu tenho uma falsa sensação de ajudar, né? Então, parece que eu estou ajudando, mas eu não estou. Então, eu acho que o nosso papel aqui, e foi muito legal participar hoje aqui com vocês, de ver assim, essa vontade da gente trazer essa informação jurídica, né, e disseminar esse conhecimento jurídico, né, cada vez mais para a população autista, que a gente vê, assim, o que a gente vê de mãe, assim, a gente participa muito de grupo de pais autistas, de pessoas que não têm consciência jurídica, que não têm acesso, né, ao ecossistema jurídico, então sofre muito, assim, na mão do SUS, na mão das entidades, na mão de, enfim, de um monte da escola, enfim, de um monte de coisa. Então, as pessoas às vezes mentem e ignoram a sua identidade autista porque dá menos trabalho do que se você chegasse lá numa fala, eu conheço várias pessoas que falam assim, meu filho é autista, mas eu fiz a matrícula e não falei para a escola, sabe? Porque esse medo da recusa, esse medo de... Então, a informação é a nossa grande, né, ferramenta nesse processo. Eu acho que, se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa também, estamos à vontade. Obrigada, eu que agradeço. A Joyce já falou tudo. Essa é mais visual. O Instagram de Bento é Bento Jung. No meu vocês conseguem acessar tudo que a gente já fez. @Flipon, FLIPON. E aí o do Bento é fechado, mas mais pra frente eu quero dar uma mexida nisso. Ele é muito novo e ele é incrível. Assim. 6 anos. E é isso. Uma coisa que eu acho legal falar, assim, que a Joyce não falou, porque isso eu vivo mais isso do que a Joyce, de sair com o Bento e frequentar alguns lugares que a gente precisa de prioridade. Por exemplo, o correio, o
mercado. E assim, eu me vi uma pessoa que antes eu recuava, deixava, não sei o quê. Hoje em dia eu vou, meto o pé, vou na frente. E muitas vezes sou questionado por isso. Falo, pô, esse grandão aí entrou na minha frente, pô. Aí, esses dias, inclusive, eu fui no mercado, estava com o Bento abriu uma água mineral, quando tem sede, ele não quer saber se tem que pagar. Ele sabe que tem a água lá e sabe que se ele abrir aqui e beber, resolveu o problema dele. Ele é super independente desde criança. E esses dias ele abriu uma água e tomou. A gente estava no mercadinho, assim, naquele osso. E aí eu já tinha comprado as coisas, inclusive tinha comprado um monte de todinho para as crianças que estavam ali na rua, mas não, ali estava. Aí ele abriu a garrafa e falei, ó, moça, ele abriu a garrafa aqui, posso pagar? E tinha uma pessoa, assim, né? E eu tinha acabado de sair. Quando eu virei, ele estava bebendo água. Eu falei, ai moça, compra aqui isso aqui. Aí o cara falou, pô, você tá furando fila? Aí eu já. Só que o italiano já foi lá para cima, qual foi, rapaz? Você sabe o que é prioridade? Tá vendo? Primeiro eu tô com uma criança, segundo ele é autista. Mas você tá furando fila. Eu falei, você quer conversar sobre prioridade? A gente conversa. Aí o cara ficou meio com medo, assim. Aí ele entendeu, ele ficou envergonhado, deixou a água dele e saiu fora. Ele não teve o trabalho de responder, sabe? Porque ele viu que estava errado. Então hoje muitas vezes eu ando com o cordão do autismo, apesar de eu não ser autista, meu filho é, mas eu ando para identificar. Hoje em dia com a mídia já se tem falado mais disso, é muito importante a gente deixar muito claro assim, o nosso papel, o nosso lugar. Senão a pessoa não. Que bonitinho, fortinho, menino, tá meio agitado, não imagina o que a gente passa no dia a dia, né? Então, a gente se posicionar e ver os nossos direitos é importante. Dando continuidade, temos ainda mais um convidado, mas antes de chamar o convidado Paiva, vou convidar também o Dr. Marco Inocente para vir aqui na frente, dar umas palavrinhas, talvez compartilhar também um momento de fala com o Paiva, que eu sei que vocês dois estão muito parceiras nessa causa. O Dr. Marco foi uma das primeiras pessoas que me fez ter contato com a questão do autismo, porque assim que eu entrei no escritório ele me direcionou para atuar em uma ação. Depois disso eu me interessei pela temática e depois apresentei a questão do pro bono. O Dr. Marco deu um grande incentivo e eu aproveito a oportunidade, já que estamos aqui falando do segundo edital do pro bono, que a sua sensibilidade com essas temáticas e também com o pro bono, a criação do programa organizado dentro do escritório, faz o ambiente, faz a Inocente um lugar muito mais prazeroso de se trabalhar, por saber que também tem uma função social, que também tem uma responsabilidade social de se preocupar em fornecer um serviço de excelência que é para os nossos clientes pagantes e agora também para os nossos clientes não pagantes, nossos clientes vulneráveis socialmente. Então, eu já deixo aqui o agradecimento por dar mais sentido ainda ao nosso ofício que todos nós aqui nos propusemos a desempenhar. Muito obrigado, doutor. Bom dia a todos. Eu vim aqui só fazer um pré-encerramento, né? Depois eu vou passar a palavra para o Paiva. Mas, na verdade, eu vim só agradecer aqui a presença de todos, inclusive aqueles que estão nos assistindo agora. Agradecer a equipe da Inocente Advogados, né? A Carol, a Cláudia, a Laura, que agora tenha falado, estava muito nervosa, né? Você disfarçou muito bem, fez uma excelente exposição, né? E todos os que participaram aqui, o Vitor, né? Expondo aspectos jurídicos de um tema tão complexo, tão desafiador quanto o autismo, né? Autismo e outras síndromes relacionadas, né? Eu tenho uma experiência, eu e minha esposa, na pauta, temos uma experiência em casa, né? Nós somos os pais da Luísa, que é uma linda menina que tem síndrome de Rett, né? Que é uma síndrome relacionada com o autismo, né?
e também me solidarizo muito com o depoimento que a Joyce e o Felipe deram aqui, né? Porque a gente sabe desses desafios, como eles são complexos, né? E o autismo é uma condição extremamente complexa, né? E o que eu só queria contribuir aqui com a reflexão é que, na verdade, o Estado brasileiro ele tem se comportado de uma forma errática, porque ao mesmo tempo que ele avança com uma legislação que acolhe e confere direitos, né, e ao mesmo tempo nega esses direitos porque ele não implementa as políticas públicas que ele mesmo cria, né? O Congresso aprova leis, né? O Legislativo aqui em São Paulo aprova leis e o governo não cumpre, o governo federal não cumpre, o governo estadual não cumpre, o governo municipal não cumpre. Um abraço para vocês. Obrigada, viu? Desculpa, a gente está meio atrasado. Obrigado, viu? Parabéns pelos pais que vocês são. E dá um abraço no Baker, tá? Agradece o Baker pelas ilustrações, pelo carinho. Um abraço. O que eu queria dizer é que na realidade, né, se a gente olhar em termos assim, retrospectivos, né, a gente vai ver que a sociedade atual ela mudou muito, né? Até o final do século XX, na verdade, o que a gente via, né, é que esses indivíduos, né, que não são portadores, são autistas, são pessoas com necessidades especiais, né, com deficiência intelectual, na verdade, essas pessoas não existiam na sociedade, né? Elas, na verdade, ficavam em casa com algum entretenimento que era possível manter, porque a sociedade, eu acho que não estava preparada para conviver com essas pessoas, o que é uma coisa muito triste de constatar. Porém, a partir do século XXI, né, a gente vê uma mudança muito radical da própria sociedade, exigindo, né, que os indivíduos com essas condições possam integrar a sociedade e passaram a ser vistos, né? Então aí você começa a ter uma série de ações, inclusive da própria mídia, da televisão, né? Vários programas com o autismo como protagonismo, né? E aí você vê, como o depoimento que o Felipe deu aqui, de situações que a gente passa, né? A gente no aeroporto outro dia, estava passando com a Luísa, né? E aí a gente ouviu atrás uma senhora virar para o senhor, já eram de muita idade, se deviam ter mais de 70, quase 80 anos. Eu disse, veja, que absurdo, passaram na frente e tal. Aí eu virei para ela e falei, desculpa, mas a senhora não viu, a minha filha tem... A gente fala autismo para facilitar. O senhor ficou assim, escandalizado, né? E me procurou e falou, olha, essa senhora só me faz passar vergonha, falando para a esposa, né? Pediu desculpas e tal, e ela também pediu desculpas, porque na verdade, diferente de outras condições especiais, a deficiência intelectual às vezes, né, pai, mas não está estampada na pessoa, a pessoa não consegue enxergar aquilo, né? Uma pessoa numa cadeira de roda, você consegue identificar aquela necessidade especial, mas uma pessoa que tem uma necessidade especial relacionada a uma deficiência intelectual, é muito difícil da sociedade perceber. Mas o que eu também vejo de avanço, né, é que mesmo o Estado brasileiro com essa atitude errática, né, de uma certa forma a gente avança, a gente tem uma legislação que protege essas pessoas, que confere direitos a esses indivíduos bastante atual, né? É que nós temos políticos muito ruins, né? Gestores públicos, né, muito ruins, né? E não sabem lidar com isso. Imagine você, o governador do Estado de São Paulo faz, no ano passado, um evento gigante para comemorar uma legislação super avançada para os indivíduos com autismo, e aí ele diz agora que na escola cada um se vira e paga o seu, se você precisa de uma cuidadora, né? A gente aqui tem a Gi, que eu também queria fazer um destaque especial, que era professora da Luísa, da minha filha, da nossa filha, e a nossa filha faz homeschooling, né? É o método que você aprende em casa, dada as condições da Luísa, e dado muito por conta da pandemia, que gerou também um grande problema para esses indivíduos, porque você não tinha mais um ambiente escolar para socialização,
Então a gente decidiu implementar em casa o homeschooling e a Gi lidera isso, né? A professora muito querida nossa da Luísa. Então eu só queria dizer isso, né? A lei Berenice-Piana, eu acho que é uma consequência, nós conhecemos ela, participamos do jantar com a Berenice, constituiu um avanço muito importante, já no século XXI, né? E acho que esse movimento, que como disse a Joyce, né? É um movimento jurídico, social, mas é principalmente político, né? Nós precisamos exigir que os nossos políticos, aquelas pessoas que a gente vota sempre em outubro, né? 2 em 2 anos, né? Tenham um pouco de noção disso, leve ao conhecimento deles, a nossa experiência pessoal, né? A nossa experiência profissional, inclusive, com esses casos, né? Que tanto tocam a gente, né? Situações de muita vulnerabilidade, né? O Estado deveria acolher de uma forma melhor do que acolhe. Mas eu só queria dizer isso, né? Agradecer muito todos que estão aqui hoje, presencialmente, é uma honra recebê-los aqui, né? A equipe do escritório está de parabéns, o Vitor lidera o programa de pro bono do escritório, ele é um advogado brilhante e um atuante dos direitos sociais, com características muito, assim, que deixam a gente muito honrado poder trabalhar com ele, né? É um cara muito bacana, se dedica de verdade a muitas questões, não é só a questão do autismo, mas muitas causas sociais. O cara tem um coração enorme e uma capacidade intelectual muito grande, assim como todos da equipe, né, que participaram hoje aqui, que deram a sua contribuição, e é evidente que esses temas todos podiam ser desvendados em muitos outros, né? Só para falar de um em particular, que é a questão dos planos de saúde e da judicialização das questões relacionadas aos reembolsos, aos atendimentos, né? Isso é um problema muito complexo, né? Grave, né? As operadoras de saúde, eu não acho que seja uma questão só de uma notícia assim para chocar, mas os custos das operadoras de saúde com o autismo vem crescendo muito, principalmente depois que a ANS passou a não restringir mais, né, não permitir a restrição de algumas terapias para os indivíduos que têm autismo. Então isso causou para as operadoras de fato um impacto financeiro muito grande, né? E aí, por outro lado, isso também cria algumas oportunidades, que eu acho que o Paiva vai falar, né? Que é como você faz para atender as seguradoras e melhorar até a condição de atendimento dos indivíduos que necessitam de cuidados especiais, né? Então, só esse tema demandaria assim, uma exposição de pelo menos 2 horas para a gente abordar a complexidade disso, as decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões do Superior Tribunal de Justiça, né? Que ora conferem os direitos, ora restringem os direitos, ora exigem algumas condições, ora não exigem condições. As pessoas que têm um pouco mais de condição financeira passam a ter um ônus muito grande, porque eles já não usam os serviços do Estado, né, para a educação dos seus filhos, para a saúde dos seus filhos, para a própria saúde, para a própria educação. E ainda você é onerado, sem contar com assistência nenhuma do governo, né, para você manter custos elevadíssimos com as despesas normais mesmo que o indivíduo com essas necessidades, né, acaba gerando. Então eu queria agradecer a todos e queria convidar o Paiva para fazer o encerramento aqui, dizer um pouco da experiência dele como pai também, né, pai autista, e todas as iniciativas que o Paiva lidera, né, especialmente a revista Autismo, né, cuja edição é do Paiva, né, e o Paiva também é CEO da Tismomi, que é uma empresa de GSP, ele vai explicar o que é o GSP para vocês. Então, era isso que eu queria dizer a todos e agradecer de novo pela participação aqui. Pai, por favor. Obrigado. Boa noite a todos, eu falo boa noite em qualquer horário mesmo, não assusto, tá? Eu sou Francisco Paiva Júnior, o Paiva, que a gente falou aqui,
Eu tenho formação em jornalismo, pós-graduação em jornalismo e segmentação editorial, tenho um curso de inovação em serviços de saúde, mas mais importante do que tudo isso, eu sou pai do Giovanni, que tem autismo, e sou pai da Samanta, que tem chulé severo. Por que eu brinco com essas duas características deles? Né? Porque o Giovanni não é o autismo e a Samanta não é o chulé. Né? É só uma característica deles, e às vezes a gente fica tão envolvido, né, com o autismo que a gente acha que aquela pessoa é o autismo. E não, é só uma faceta, só um fragmento do que é aquela pessoa. Bom, eu vou falar um pouco das minhas iniciativas aqui na área do autismo, e eu começo com a revista Autismo, que foi criada em 2010, já tem aí 14 anos de história. É a primeira revista a respeito de autismo da América Latina e a única do mundo em língua portuguesa, infelizmente, né, porque a gente vê que tem uma demanda muito grande com uma oferta de conteúdo muito pequena, muito menor do que o necessário. A revista Autismo tem jornalistas autistas, ilustradores autistas, colunistas autistas, além de pais especialistas. Então é um projeto que eu tenho um carinho muito grande por ser uma revista gratuita, impressa e digital. Ela é trimestral, a próxima sai agora no início de junho. E ela chega hoje em 120 cidades, impressa em todas as capitais, em todos os estados, para pessoas que não têm acesso à internet. Que a gente também, aqui no eixo Rio-São Paulo, a gente está muito acostumado a fazer as coisas online, manda e-mail, né? E a gente esquece que tem uma parcela grande da nossa população que não tem acesso, ou pelo menos não tem um acesso pleno à internet. Às vezes só tem um acesso ao WhatsApp, por exemplo, que é o que a operadora fornece, né? A gente só consegue fazer essa logística enorme num país continental e tão capilarizado como o nosso, porque tem o apoio da Azul Linhas Aéreas e da Jamef Transportadora, que aí apoiam essa iniciativa e fazem essas revistas chegarem, com que essas revistas cheguem na mão dessas pessoas já há muitos anos também. Então eu sou muito grato a eles por essa iniciativa, né? A revista Autismo também tem aí uma parceria que eu gosto sempre de ressaltar, que é com o Maurício de Souza, né? Em toda edição sai uma história em quadrinhos exclusiva para a revista Autismo, com o André, que é o personagem autista da Turma da Mônica. E depois de alguns meses, essa historinha vai para o gibi de banca, para furar essa bolha do autismo e chegar em muitas pessoas, né? Não vou falar nem em muitas crianças, porque o Maurício de Souza tem uma linguagem tão universal, né, tão abrangente, que ele chega ali de 1 a 101 anos, tem quem leia Maurício de Souza, né? Então isso também ajuda muito a dar um peso à nossa publicação, e a gente sempre está fazendo ações em conjunto. Inclusive temos uma visita aí no final do ano, somente de autistas, aos estúdios da Maurício de Souza Produções, que o Maurício pessoalmente faz questão de receber os autistas e tudo mais. Bom, outra iniciativa importante, e da qual eu sou sócio aí, da Ana Paula e do Marco, que incentivam muito, é a Autismo.me, que é uma empresa de tecnologia e saúde que faz um monitoramento da saúde de pessoas autistas, de pessoas com síndromes relacionadas ao autismo e pessoas que têm outras condições do neurodesenvolvimento. E o que é isso, né? O que é esse monitoramento? O que é esse GSP que o Marco falou, que é uma gestão de saúde populacional? É você pegar um grupo de pessoas, avaliar a saúde profundamente dessas pessoas, a rotina dessas pessoas, e criar uma estratégia para cada uma delas, para você orientá-las, pegar na mão mesmo e conduzi-las a melhores hábitos, a melhores condutas para a sua própria saúde, e isso de um aspecto muito amplo. E a consequência disso é essas pessoas adoecerem menos, irem menos a pronto-socorro, irem menos a internações, e isso gera uma sustentabilidade para o sistema de saúde. Seja o sistema público, privado ou suplementar, né, o sistema acaba ganhando. Nosso objetivo é levar saúde e qualidade de vida para essas pessoas. Mas a consequência disso é trazer essa sustentabilidade, essa redução de custo
para o sistema de saúde como um todo. Então, hoje a gente está fazendo esse serviço para operadoras, para grandes empresas, para clínicas de autismo, e em breve a gente deve ter isso oferecido direto ao consumidor também, para a família poder adquirir esse serviço, né? A Tismomi lançou também, agora no último dia 2 de abril, uma inteligência artificial especializada em autismo, é a primeira do mundo especializada em autismo e neurodesenvolvimento, que tem aí um sistema anti-alucinação, porque a gente sabe que essas inteligências artificiais inventam coisas, e se a gente está falando de saúde, é um tema tão importante, a gente não pode ter uma imprecisão, a gente precisa contar, né, com a efetividade dessas informações, com a corretude dessas informações, e é isso que essa inteligência faz, ela dá esse acesso à informação para quem talvez não tenha esse acesso para tirar uma dúvida, que não tem acesso a um especialista, e a gente tem recebido críticas muito positivas a respeito dessa inteligência artificial de pessoas que realmente conhecem o assunto e têm testado, têm achado uma qualidade muito boa. A gente já usava isso internamente na empresa e a gente fez uma versão para o público, gratuita, para as pessoas poderem também usufruir dessas informações, né? É muito importante a gente falar que nós estamos conversando aqui de autismo e não é algo tão raro, né? O autismo hoje tem uma prevalência que no Brasil a gente não tem um número oficial, nunca tivemos. A gente teve no último censo uma pergunta no formulário que é feito para menos residências, né, que é só uma amostragem, e que a gente não tem esse resultado ainda, e ele vai trazer quantas pessoas têm diagnóstico de autismo. Mas quem não tem acesso à saúde, não tem acesso a diagnóstico, não tem acesso a serviços especializados, são autistas que não têm esse diagnóstico. A gente se baseia hoje no número mundial, que hoje é tomado como referência, é o número do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do governo dos Estados Unidos. A gente não tem nenhuma evidência que nos Estados Unidos haja mais autistas ou menos do que aqui. Então, esse número é tomado meio que uma referência mundial, e a última pesquisa divulgada foi o ano passado, com números relacionados a 2020, que dá conta de um autista em cada 36 pessoas. Então, aqui nós estamos em 38, nós temos pelo menos um autista aqui, segundo a estatística, né? 1 em 36 é muita coisa, né? Nós estamos falando de 2,78% da população. E são crianças de 8 anos, ou seja, não está considerado as pessoas que têm um diagnóstico tardio lá nos Estados Unidos, né? Então, se a gente transpuser esse número para o Brasil, a gente está falando de mais ou menos de 6 milhões de pessoas impactadas, conforme o nosso total de população hoje. Então, nós estamos falando de algo realmente muito grande, e eu não estou ainda citando, incluindo nesse número, as síndromes relacionadas, consideradas doenças raras, que ainda vai aumentar, né, esse número de maneira significativa. Então, nós estamos falando de questões, né? Eu quero parabenizar muito a Inocente Advogados por estar fazendo esse trabalho aqui, porque a gente está falando de uma parcela considerável da população e que é muito vulnerável, né? Uma parcela vulnerável simplesmente por ser pessoa com deficiência. A gente já viu aqui os relatos todos, né? Meu filho Giovanni hoje está com 17 anos, 2 anos atrás ele levou um murro na escola, né? Dentro da classe. Por quê? Eu poderia considerar um bullying, né? Anteontem eu participei de uma audiência pública na Câmara dos Deputados de Brasília, falando exatamente a respeito do bullying. E uma consequência muito grave do bullying, que é um dado importante para trazer para vocês, é o suicídio. Autistas se suicidam muito mais do que a população em geral. E a gente tem treinado a nossa inteligência artificial para reconhecer ideação suicida, para tentar identificar esses casos e conduzir para uma prevenção, com uma parceria com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é referência para suicídio no Brasil, para a gente conseguir evitar, né, esses casos. Pessoas autistas, segundo diversos estudos robustos, já estudos científicos, elas tentam suicídio 4 vezes mais do que a população em geral, são hospitalizados por causa dessas tentativas 6 vezes mais do que a população e morrem por suicídio 8 vezes mais. Então é um problema de saúde pública, e a gente lidar com essas questões todas e tentar, não digo nem facilitar a vida dessas pessoas, mas que elas tenham o direito que o resto da população tem, ou que o Estado determinou
como direito, eu acho que conduzir essas pessoas por esse caminho é uma ação muito louvável, porque eu tenho certeza que isso, garantir esses direitos, evita muito sofrimento, evita um peso muito grande que essas pessoas já carregam na vida comumente. Eu vou citar aí o parecer 50 do Conselho Nacional da Educação, que o Vitor pediu. O Conselho Nacional da Educação tem um parecer bem recente, aí, do final do ano passado, e que traz algumas orientações, como o Vitor falou, muito detalhado, porque tem mais de 70 páginas, orientações para como fazer essa inclusão. E hoje tem um debate na comunidade ligado ao autismo, pensando na educação, de eu preciso ter uma inclusão a qualquer custo e restrita numa escola regular, né, todo mundo estar lá e não ter nada, não ter uma escola especializada, e o professor tem que dar conta de ensinar para todo mundo igual, o que seria muito legal se fosse possível. Eu particularmente não acredito que isso seja, penso que isso seja algo muito utópico, ou você contar com as adaptações de uma escola especializada para quem tem essa necessidade. A brecha que isso deixa é quem decide isso, né? E isso sempre vai ser uma questão, porque a família decidir, a família vai querer, e aí vai falar que um profissional vai dizer não, ele precisa, não precisa. Então essa é uma discussão quase infinita, e hoje esse parecer 50 conduz para essa adaptação, né? Tem um grupo que defende que o parecer é ruim, é maléfico para a educação, porque ele não contempla essa educação de qualquer maneira. Mas uma das pessoas envolvidas na construção desse parecer é o professor Luciano Lacerda, que é autista e pai de autista, e pai de um menino autista com nível 3 de suporte, que é a forma mais impactante na vida da pessoa. Ele deu um exemplo que eu achei ótimo. Ele falou assim: meu filho está no primeiro colegial, ele não sabe ler, não é alfabetizado, não conseguiu se alfabetizar ainda, tem uma deficiência intelectual bem grave, e na classe dele, a professora de português está ensinando oração sindética adversativa. É isso que é para ensinar para o filho dele? Né? Qual é o benefício dele estar numa classe ouvindo uma explicação a respeito disso, sendo que ele está muitos degraus atrás? Então, mas é uma polêmica, né? Não sou especialista em educação para entrar nessa seara, só quis dar uma visão ampla. O Vitor também pediu para falar sobre a ABA. A ABA é uma ciência que estuda a análise do comportamento aplicada e é uma das terapias que tem mais evidências científicas de que há resultados efetivos para pessoas autistas. Por isso que ela é muito utilizada, né? Então, uma das formas da gente ganhar tempo e poupar energia é ir para o lado da ciência, né? A ciência tem uma metodologia tão rigorosa para definir se algo funciona ou não funciona, é bom ou não, e a gente economiza muito. Acho que a gente chegou até aqui como humanidade por causa da ciência, né? Então, por conta disso, eu acredito muito que todas as outras práticas baseadas nessa ciência, em ABA, acaba trazendo um resultado efetivo muito importante. Gente, acho que é isso que eu tinha para dizer para vocês. É um assunto tão extenso, tão complexo, a gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando a respeito, mas eu quis trazer aí essas duas iniciativas importantes. Depois procurem aí nas redes sociais, nos seus buscadores, tismo.me e a revista Autismo, que eu creio que vocês vão tanto experimentar a inteligência artificial, Gênio, eu acho que vai ser surpreendente para vocês, mesmo para quem não é da área e tem apenas um interesse em autismo, acho que vai ser muito elucidador. E também a revista Autismo está aí gratuita para ser baixada para todo mundo. Você pode assinar pagando apenas o frete, recebendo em casa. Pode apoiar também recebendo a versão digital e financiando para que outras pessoas que não têm acesso à internet recebam a revista e divulgando, logicamente, né? Compartilhando nas redes sociais, enfim, tudo isso ajuda a gente a conscientizar e a colocar o autismo na pauta, que foi o que a Inocente Advogados brilhantemente fez na manhã de hoje. Muito obrigado, gente.
Pessoal, só tenho a agradecer a presença de vocês, estendemos o horário um pouquinho, mas espero que tenha sido enriquecedor as discussões que foram tratadas aqui. Pelo horário, não sei se a gente consegue espaço para perguntas, mas se alguém tiver alguma questão para ser perguntada, ou se puder, a gente responde no final também, após o encerramento. Tem alguma pergunta de pronto? Senão a gente conversa também depois. Pode ser? Se combinado, eu fico à disposição, os advogados também ficam à disposição para tirar as dúvidas, sanar as dúvidas. Gostaria de agradecer aos diretores que proporcionaram a realização do evento, doutora Cíntia Benvenuto, doutora Ana Regina Inocente, doutor Marco. Agradecer a presença de todos vocês que participaram. Em relação à nossa cartilha, vamos enviar para um e-mail que foi cadastrado na ata de inscrição do evento. Então, vocês vão receber tanto a cartilha, a segunda edição da cartilha, que está sendo lançada hoje, o edital de pro bono, acho que também seria interessante a gente encaminhar nesse mesmo e-mail, porque caso vocês tenham alguma situação, algum conhecido que necessite de suporte jurídico, o nosso comitê vai atuar nessas demandas relacionadas ao autismo ao longo de 2024. De material, só esses dois. E, por fim, gostaria de agradecer ao pessoal do marketing que realizou de uma forma brilhante todo o material, toda a cartilha, uma qualidade impecável. A Ju, a Adriana, o Gui, inclusive está fazendo aniversário hoje, parabéns. E agradecer a todos os prestadores de serviços que ao longo desses últimos dias têm prestado um serviço incrível também, de excelência. Obrigado a todos, tenham uma boa semana.